Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você hoje. E o tema do dia é anatomia do código-fonte. Eu vou falar sobre codificação de aplicações. Eu venho trabalhando na área de software tem muitos anos, tá? E no meu dia a dia é trabalhar em projetos de software. E a gente trabalha com projetos de software em todo o Brasil, então sempre surge oportunidade e ideias para estar discutindo aqui. Nesse canal, então lembra de assinar o canal, participar nos comentários. Eu estou sempre discutindo assuntos relacionados a software, inovação, startups e é bem legal, tá? Entre em contato comigo se você não tiver alguma dúvida, alguma coisa adicional. Eu estou pensando sobre código-fonte hoje, né? Quem nunca dormiu pensando e sonhando com um bloco de código-fonte? Eu acho que todo desenvolvedor sabe o que eu estou falando, né? Saiu do trabalho desenvolvendo algum tipo de algoritmo, passou horas tentando resolver, não conseguiu, foi para casa, desconectou os cabos, mas a conexão sem fio mental na aplicação continuou e trabalhou aí a noite toda e vai chegar no outro dia no trabalho para resolver, né? Isso é o nosso dia a dia como desenvolvedor de software e traz aquela felicidade, né? Quando você constrói uma aplicação e vê milhares de pessoas utilizando. Eu tenho a felicidade de desenvolver e participar de projetos que afetam milhões de pessoas, né, que são os nossos clientes na 2PC, e isso para mim é um enorme orgulho, né, aquele trabalho que você é bem remunerado várias vezes, né, que é para trabalhar num projeto que impacta muita coisa. Eu tenho um prazer muito grande em trabalhar com software, mas o mercado de software precisa mudar e quebrar alguns paradigmas, né, sobre o conceito de aplicação. Isso não envolve somente os patrocinadores do projeto. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito por toda a cadeia, tá? Se você participa de um projeto de software de alguma forma, a gente tem que começar entendendo que software não é pão de queijo, né? Então manda uma hashtag aí, software não é pão de queijo, porque a gente tem que começar a desapegar isso, né? E acabar com essa visão de fornada de pão quente toda hora, né? Eu até gosto de pão de queijo, cara. Eu sou quase convertido em mineiro, adoro pão de queijo. Mas quando a gente está falando de software, a gente tem que obedecer alguns princípios. A gente está trabalhando num conceito de projeto diferenciado, que não é uma obra civil, né? Então, assim, até os modelos de gestão precisam ser diferenciados. E tudo isso impacta no código-fonte. Imagina você acabou de falar comigo agora aqui, vai receber a sua Ferrari que você comprou. Você tem coragem de pegar no tanque de combustível da sua Ferrari e colocar 1 litro de água mineral dentro da sua Ferrari, lá do combustível? O que é que vai acontecer, né? Você vai ter um puta carro e vai estragar o motor da sua Ferrari e não vai ter tração, né? Então, isso acontece nos projetos de software também, tá? Muita gente acha que para ter um software bom basta, sei lá, botar uma sala bonita, contar um monte de história, escrever um monte de coisa e no final do dia esquece da codificação da aplicação. É aquilo que é feito sempre na última hora, com o mínimo possível de qualidade e já começa devendo, né? Eu já cheguei ao absurdo de ver projetos onde o tempo de desenvolvimento era menor do que o tempo de planejamento. Praticamente tinham mais pessoas planejando, sei lá o que, do que desenvolvedores implementando a aplicação. E aí você sabe o resultado prático disso tudo, né? Você vive no mercado de software, você sabe o quanto isso impacta no desenvolvimento, né? Na verdade, muitos projetos já começam assim, danificados, e vão evoluindo para um cenário que acaba criando um Frankenstein, né? Então a gente tem que parar de criar aplicações Frankenstein. Eu tenho falado muito sobre isso no mercado, que é o custo de propriedade do software. E à medida do tempo eu tenho falado coisas mais profundas, mas ligadas sempre no mesmo tema, né? Onde é que o software está se prejudicando? E é isso que eu tenho chamado a atenção. E é um trabalho conjunto de todos que a gente tem que fazer para mudar todos esses paradigmas no universo de construção de aplicação, tá? Então isso é muito importante. E aí imagina que você está com a sua Ferrari, você colocou água e estragou o motor. O que é que isso tem a ver com software, né? É a mesma coisa. Então não adianta você botar uma sala lindona com a cadeira novinha e não ter estratégia para o desenvolvimento da sua aplicação, não ter nem tempo para desenvolver a sua aplicação, né?
E aí entra aquele famoso vai fazendo, né? E vai entregando e depois resolve. E aí começa um ciclo que nós chamamos no mercado de débito técnico, tá? Então o débito técnico é oriundo, né, dessa necessidade e falhas de implementação, né? Necessidades de melhorias que são deixadas para depois, né? Só que no mercado, vamos dizer, há 15 anos atrás, talvez o nosso cliente e o mercado esperasse tudo isso. Na dinâmica que a gente está vivendo hoje, o mercado não espera e não te dá tempo para isso, né? A expectativa é que você entregue mais, na verdade. Não entrega menos de uma aplicação que não funciona corretamente. Então, o débito técnico é um assunto que está em pauta em toda reunião de estratégias de aplicação, porque a gente tem que trabalhar constantemente, monitorando e atacando, né? Eu sigo muita estratégia em projetos de software de atuar na causa raiz, tá? Se você não atuar na causa raiz do problema, o que é que acontece? Você está só apagando incêndio, cara. E as empresas estão ficando cansadas de apagar incêndio, tá? Por muitos anos isso foi a praxe, né? Vamos ser bem claros. O mercado se estruturou assim, só que não funciona mais, né? E essas pessoas que pensam assim estão sumindo do mercado, né? Porque não tem espaço para isso. O espaço é trazer inovação, trazer estratégia e construir aplicações saudáveis. Não adianta fazer aplicações inchadas, com problemas, porque esse custo do débito técnico ele se torna impagável, tá? Então as empresas estão hoje com operações de software que não se sustentam. E isso é muito crítico, tá? Eu estou falando de empresas que têm produtos internos, empresas que oferecem produtos no mercado, e software faz parte do dia a dia das empresas, faz parte de todo o ecossistema de aplicação. Então não dá mais para ignorar o software, né? Aquele conceito, quando eu comecei, por ironia do destino, inclusive, eu já trabalhei até 1 ano dentro de uma sala de um servidor, né? Porque, software não importava, né? Então bota os caras para trabalhar lá dentro, lá com ar-condicionado no talo, os caras se viram, né? Então não é nem aí. E o que eu quero falar é o seguinte, o famoso cara do CPD não existe mais, tá? Então hoje o cara de software é o cara de estratégia. Então o cara que analisa o negócio e analisa pontos que ele vai gerar valor no negócio. E isso tem sido muito bem observado pelas companhias e estão buscando esse novo perfil de profissional de software, né? Que contribui diretamente com o resultado do negócio. E isso é muito importante, porque a área de software sai de um centro de custo, né? Onde todo mundo acha que é custo, e entra no centro de resultado, de inovação, de tornar a empresa altamente competitiva. Então a gente tem que começar a largar de lado alguns paradigmas, né, como já coloquei anteriormente, tradicionais e abordagens que não funcionam, né? Se a gente não tiver um investimento profundo no desenvolvimento da aplicação com qualidade, vocês não vão ter a evolução do ciclo desse projeto. A gente está vivendo um momento de transição, né, onde o modelo de software analógico, baseado até nesses pontos que eu já coloquei para vocês, ele vai estar se dissolvendo, né? E a gente está entrando na era digital de desenvolvimento de software. Então isso é um movimento muito grande, está acontecendo no mercado, tá? Onde todas as companhias estão implementando o conceito de transformação digital, e a área de software também tem que passar por isso, né? Você nunca vai atender a nova dinâmica do mercado desenvolvendo software analógico, quadrado, orientado à manutenção, daquele modelo que você chuta para a produção para dizer que está sendo produtivo e é mentira, tá? Daquele modelo onde você fala que vai estar pronto e não vai estar e todo mundo fica feliz, né? Você já viu isso em algum lugar? Deixa eu saber aqui. É engraçado, né? O cara senta com você com o cronograma do lado, ele sabe que não vai ser entregue, você sabe que não vai ser entregue, mas a gente entra naquele alucinógeno do mundo de Alice e todo mundo fica feliz, né? E os cronogramas nunca são cumpridos. Então essa é uma realidade e a gente tem que brigar contra essa realidade, porque isso retorna com aquele débito técnico que vocês não conseguem pagar, que o patrocinador do projeto não consegue pagar. E aí o que acontece?
Se a empresa tem algum canal de faturamento, esse projeto ele vai ficar enrolando até chegar o momento de ficar sustentável. Aí depende do fluxo da empresa e o projeto vai morrer no meio do caminho também, né? Essa é uma causa muito grande, inclusive, de falhas de projetos de software, né? Porque muita gente muda a tecnologia, mas está aplicando as mesmas práticas, né? É engraçado isso. Outro dia um cliente me chamou para conversar sobre modernização de aplicação e ele me pediu que eu fizesse um CRUD para mostrar que eu sabia falar com ele sobre modernização, né? Eu me recusei a fazer isso, porque, cara, se o cara tá me chamando para fazer um insert delete no banco, para ele entender que eu sei trabalhar com a estratégia de desenvolvimento, eu confrontei ele sobre isso, né? Porque isso não faz o mínimo sentido, né? É aquela ideia, pô, eu aqui construí essa aplicação aqui, criando uma tela de cadastro, eu vou recriar uma tela de cadastro no .NET Core rodando no Linux, tá? Bacana, né? Você não está mudando nada, você está escrevendo o seu programa procedural do mesmo jeito. E eu digo mais, você vai ter problemas maiores, porque o software que você já tem hoje, você já tem as pessoas aí para poder apagar os seus incêndios, né? Mesmo que sejam incontroláveis, você está vivendo com isso, você gosta de viver na situação de sufoco, né? Vocês não têm ideia quantas companhias eu visito, né? E dia de liberação de versão é aquele dia do caos, né? Todo mundo sabe que vai dar problema. Cada liberação de problema é aquele momento que todo mundo tenta se esconder e não consegue, né? Porque já sabe que vai explodir alguma coisa na aplicação e vai ter causas no projeto que são desproporcionais, né? Então a gente tem que trabalhar para mudar isso. Existe solução, mas não adianta você simplesmente pegar uma aplicação que você já tem, uma experiência que você tem lá no Visual Basic, no Delphi, seja onde for, e escrever procedural do mesmo jeito, cara, porque você está fazendo em .NET, né? Aí daqui a pouco, daqui 5 anos, você vai botar a culpa de novo no .NET, né? Desculpa, só lamento, né? E vocês não têm ideia da quantidade de projetos .NET que estão sendo descartados. Ou seja, é como se você construir um prédio, né, gigante, e depois de todo o investimento na construção desse prédio, você vai jogar fora. Por incrível que pareça, no momento de economia que está acontecendo no país, isso ainda é jogado fora. As empresas estão jogando muito dinheiro com software, né? Manter esses projetos insustentáveis tem um custo desproporcional para o negócio. Não só pelo investimento, não. Pela perda de inovação. Porque empresas que não inovam, elas vão ser sugadas para o limo do mercado. É simples assim. Esse é o efeito da transformação digital nos negócios. E isso vai levar também os profissionais que rejeitam a inovação, tá? Não existe zona de conforto, principalmente para os profissionais da área de tecnologia, tá? Se você está preso hoje numa zona de conforto, compra seu paraquedas, porque você vai tomar um eject, né? Isso é um fato. Se não chegou agora, vai chegar amanhã. E não bota a culpa no sistema, tá? No sistema, quando eu digo como todo, né? Meu chefe é ruim, enfim. Cara, você se posicionou assim, tá? Então, esse momento de transformação, ele tem que acontecer com você também. Não espera somente que a companhia tome a decisão. Se você não correr por conta própria na sua carreira, não trazer informações atualizadas para o negócio, todo mundo vai achar que é aquilo mesmo, que sabe, aquela síndrome da sofrência, tem que sofrer mesmo, porque é assim, sofre de sofrer. Cara, essa é uma realidade que não existe. Esse é fruto de anos de implementações erradas, é fruto de entendimento errado do software e gerou aplicações ruins e são construídas ainda atualmente, tá? Não estou dizendo para você que está resolvido, não é bom, porque tem oportunidade para todo mundo, tem oportunidades para discussão. Todo cliente que eu visito, ele começa, não, nós estamos bem, está tudo maravilhoso. E à medida que a gente vai conversando, a gente fica amigo, né? E aí começa a surgir as coisas e é fácil encontrar problemas nos projetos, né? Porque faz parte de um processo cultural, de uma era, né? Todo o legado que tem hoje em software foi baseado numa era. Só que essa era tem que mudar, tá? E essa transição tem que acontecer em toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Porque eu te digo mais, um dos itens da cadeia mais importantes mudou, que é o cliente. Ninguém está olhando para isso.
O cliente hoje é um cliente conectado, é um cliente que tem experiência, é um consumidor que demanda uma aplicação de qualidade, né? Então ele instala aplicativos no dispositivo dele, então ele sabe questionar. Eu lembro lá atrás, há 20 anos, quando eu ia conversar sobre software, era aquele negócio, a gente era o Deus, né? Eu sei que a gente ainda é, né? Bacana, mas a gente agora é amigo, né? Porque o nosso cliente sabe, rejeitar uma aplicação sua se tem uma experiência ruim. Ele sabe rejeitar uma aplicação se tem performance ruim. Ele sabe rejeitar uma aplicação se está dando bug toda hora, né? Imagina que eu chego em cliente e ele fala assim, não vou instalar essa versão do RP, só vou instalar a próxima, porque eu não confio. Isso para mim é, assim, o limite, né? Eu já peguei projetos onde a gente teve que intervir em 3 pilares. Olha para isso, 3 pilares. O cliente final não confiava no projeto. A equipe do projeto não confiava em mais nada. 3. O sponsor, o patrocinador do projeto também não confiava em nada de nada, tá? Então, era o caos do caos do caos. São projetos assim que chegam pra gente também, né? Então a gente tem um processo de intervenção. E aí, nessa intervenção, é difícil chegar até nesse nível, assim, porque geralmente a empresa quebra antes. Mas estava nesse nível. Caos, ponta a ponta, né? Ninguém confiava em nada. E aí, nós tivemos que entrar, criar um plano de intervenção e diariamente a gente perseguia esse plano até durante aquele período de intervenção, que foi no mínimo, se eu não me engano, foram 6 meses de trabalho árduo, né? Só para sustentar e reconquistar a confiança mínima de todos do projeto. Obviamente, muitas intervenções foram feitas e, assim, coisas assustadoras dentro de uma aplicação, né? Do tipo, uma aplicação simples tem uma transferência de dados absurdo, porque alguém teve uma ideia de, toda vez que carregava a aplicação, praticamente trazia o banco de dados todo para a aplicação para nada. Aí ele fazia um novo select, ele ia de novo e trazia tudo de novo, né? Então, assim, eram coisas surreais implementadas em .NET, é o que eu mais vejo, né? Então, às vezes, muita discussão em cima da tecnologia e o problema não está diretamente ligado à tecnologia, e sim como as pessoas estão entendendo o desafio, porque nós temos que nos preocupar com o negócio e isso vai refletir diretamente no código-fonte e nós precisamos escrever código-fonte diferente, tá? Eu venho discutindo isso há muitos anos. Precisamos olhar para a qualidade, precisamos olhar para a arquitetura da aplicação, precisamos olhar para uma coisa simples, que é reuso. Parece redundância, mas assim, se eu for falar para você quanto do mercado faz reuso, talvez 30%. Então isso é um número até absurdo de falar aqui para você e é triste, né? Mas, cara, grande parte dos projetos não existe reuso. Essa é a realidade, né? Então, quando a gente vai discutir reuso, eu não quero nem entrar num assunto mais avançado de arquitetura, mas você vai olhar lá pro projeto do software do cara, milhares de telas duplicadas, né? Alterações iguais em todos os cantos. E aí esse é o famoso espaguete, né? Sai misturando molho de tomate em todo o projeto. O que é que isso resulta na prática, né? Aumenta o custo, aumenta o risco, né? E um retrabalho absurdo. Então, você nunca vai cumprir um cronograma, porque você faz uma estimativa, faz uma modificação e aí manda esse Frankenstein para frente. Quando tem a área de qualidade que consegue fazer alguma coisa, porque a área de qualidade não trabalha porque a gente não deixa, é tanto problema que eles não conseguem trabalhar, aí fica nesse ciclo de vai e volta, né? Aí quando o cliente liga reclamando, a gente fala que na minha máquina funciona, né? Alguém já falou isso por aí? Manda aí a hashtag, na minha máquina funciona. E às vezes, pô, esse cliente é chato, né? Reclama demais. É o famoso entrega, né? A síndrome da falsa produtividade, né? Joga para frente e aí depois administra o retrabalho. Então tudo isso faz parte de uma estratégia de aplicação que prejudica o coração, né? Pensa no coração, é a anatomia do projeto de código-fonte, tá?
Então essa é uma triste realidade que existe no mercado. Infelizmente, o próprio ensino acadêmico não se preocupa em transformar isso. E aí cada um tem que fazer por conta própria, né? Então se alguém, por exemplo, sai para o mercado e encontra esse parque problemático, o que acontece? Acha que é normal, né? Talvez é isso, né? E dentro dessa normalidade a pessoa aprende aquele modo de autossobrevivência, né? Eu conheço muita gente que trabalha em empresas na zona de conforto da autossobrevivência, né? Sabe que aquilo não está certo e vai vivendo, né? Tem medo de delatar. Acho que esse é o fato, né? Tem medo de delatar. Tem medo de apontar contra o sistema, né? E eu acho que para você se destacar e se posicionar, você tem que se preocupar com o investimento que está sendo feito no projeto. A empresa vai olhar para você, o negócio, o seu cliente vai olhar quando você falar que se preocupa com o investimento que está sendo feito. E se você delata uma situação dessa de irregularidade, não estou falando para você xingar a mãe do cara, não. É apontar o cenário e estudar caminhos para resolver. E se você não sabe resolver, aponte e diga, precisa de ajuda para resolver. Isso não é vergonha para ninguém, tá? E eu peço ajuda sempre que eu preciso, tá? Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, que eu bato no ombro de todo mundo e falo, cara, me ajuda, me explica isso aqui porque eu quero entender, tá? Então eu pergunto, isso faz parte, você não tem que saber tudo. O importante é você estar atento ao valor de negócio que você está trabalhando. E aí falando mais de código-fonte, né? Eu sou apaixonado por software, né? E eu olho hoje assim, a realidade que nós temos no desenvolvimento de aplicação. Nós vivemos num mundo fantástico, né? Nós temos infraestrutura para isso, temos tecnologia, a gente tem que aplicar mais, né? Quando eu vejo pessoas abandonando a orientação a objeto, é triste, dá medo, né? E olhar para a aplicação e ver que tudo que está sendo feito ali está indo no caminho que vai trazer prejuízo ao negócio, é triste. Mas assim, nós podemos mudar esse cenário e eu tenho trabalhado para isso, tá? Nós temos muitos clientes felizes pelo processo de transformação. O ciclo de mudança, ele muda, né? Porque ele não é só tecnologia, é mudar a forma de desenvolver a aplicação. Para você ter ideia, até hoje, né? Até hoje, se você procurar aí, você não vai achar um manual de notação húngara, né? E até hoje as pessoas implementam notação húngara nos projetos. Se você não sabe o que é notação húngara, joga no Google aí que ele vai explicar alguma coisa para você, né? Mas foi uma coisa inventada lá no passado, quando a gente não tinha nem tipos, né? Eu não tinha uma classe que, sei lá, do tipo que ia instanciar o meu objeto baseado nessa classe. Eu não tinha esse tipo, né? Então eu escrevia um int no nome de uma variável, vamos dizer assim. E isso perpetua até hoje. É incrível, eu fico assim pensando. Você chega num curso, não tem um manual sobre isso, mas você sai lá fazendo isso, né? E as coisas evoluíram tanto que gasta esse tempo e cria uma codificação inútil para o projeto, para você, para a sua vida. Você quer gerar valor no projeto? Cria um código-fonte simples, claro, autodescritivo. Você não precisa de manual, meu amigo. Quanto mais simples for o seu código-fonte, mais eficiente ele é, sem aplicar técnica nenhuma. Quanto mais simples for o seu código-fonte, mais eficiente ele é. Eu repito para você mais de uma vez. Imagina se você aplicar novas técnicas de desenvolvimento em cima desse código-fonte. Você vai fazer coisas assim surreais, que são coisas simples, né? Mas quando você está num ambiente completamente tosco, qualquer mudançazinha simples vira uma coisa surreal, né? Então, começa hoje fazendo um código-fonte simples. Já ajuda, né? Começa hoje implementando orientação a objeto. Começa hoje implementando métodos menores. Cara, outro dia um brother me chamou para olhar um código-fonte dele, um botão com 5.000 linhas. Cara, é do outro mundo, né? Você fazer a manutenção num botão, um método lá no clique de um botão, 5.000 linhas, 5.000. Imagina corrigir um bug em 5.000 linhas. É algo assim que não dá mais para aceitar um negócio desse nos tempos de hoje, tá? Então isso faz parte da anatomia do código-fonte.
Ali dentro deve ter uns 500 metros. Você vai ter que refatorar, rapaz. Tem que mudar a visão, né? Esse é um problema do domínio, você tem que separar o domínio, né? Por isso que se fala hoje muito em Domain Drive Design, como é que a gente implementa DDD, ou seja, como é que a gente entende realmente a responsabilidade. Mas antes de estudar até o DDD, tem que aprender a orientação ao objeto, né? Não foi criado à toa, cara. Tem mais de 20 anos e é ignorado até hoje, né? Então, a gente tem que olhar o nosso software com uma ótica diferente. Código-fonte duplicado, para mim, é sabotagem no projeto, tá? A gente tem ferramentas de code clone no Visual Studio, por exemplo, para identificar código-fonte duplicado. Então, pô, você faz uma análise, você identifica isso. Isso contribui para baixar o seu nível de débito técnico, né? Na verdade, vai aumentar o custo do débito técnico, né? Se você tem código-fonte duplicado. Se você analisa isso e resolve, vai diminuir o seu débito técnico. Então, código-fonte duplicado é outra praga no projeto também, né? Então, a gente tem ferramenta para isso. Sobre a questão do código-fonte, cara, quanto mais simples ele for, quanto mais claro você escrever o método, desapega de notação húngara, tá? Escreve o método para pessoas. Pensa em pessoas. Uma pessoa humilde vai sentar para dar continuidade nesse código-fonte. É isso que você tem que pensar. Se você só tem isso no seu projeto, já está bom, né? Você já vai ter um resultado absurdo na simplificação da manutenção. Então, a gente tem que pensar que não é você que vai manter, né? E para isso a gente tem inclusive uma ferramenta de métricas no próprio Visual Studio, que é o Code Metrics, para analisar a complexidade do código-fonte. Então esse botão de 5.000 linhas, cara, ele vai estourar lá no índice de complexidade. Porque quanto mais complexo, tá, mais difícil é manter. Concorda comigo? Quanto mais complexo, mais difícil é testar. Concorda comigo? Se tudo isso é difícil, a probabilidade de você ter problema é muito maior. A probabilidade de depender de pessoas específicas para poder resolver esse problema é muito maior. Olha como está tudo ligado, as empresas não evoluem porque as pessoas que estão lá não podem ir para outras posições porque só ela mantém aquilo. Aí fica esse ciclo vicioso, né? A gente tem que sair desse ciclo. É como se fosse um olho do furacão, tá? O negócio é muito capcioso, né? Foi criado assim para ser enrolado mesmo. E a gente tem que sair desse olho do furacão e entrar com o processo de transformação no projeto. Então, a transformação, a gente tem que olhar o nosso código-fonte diferente e construir ele com valor, né? Cada método tem que ser pequeno, sei lá, no máximo 20 linhas. Se tem mais do que isso, liga o alerta, porque tem um possível problema aí de entendimento do negócio. Então, você tem que decompor tudo isso. É bem interessante. Eu vejo o mercado hoje falando muito em microserviço, né? Todo mundo querendo discutir microserviço. Cara, como é que você vai pegar um Frankenstein e dizer que ele é um microserviço? É surreal. Se você abre o código-fonte lá, o próprio código-fonte não está decomposto, né? Um dos princípios do microserviço é a decomposição da inteligência. Você vai lá nesse botão, tem 5.000 linhas lá ou mais, né? Então, isso vira uma coisa desproporcional. Isso não vai funcionar. Não adianta você vai dizer que você vai usar Docker, microserviço. Cara, você está mentindo para você mesmo. Daquele mesmo jeito que você fala que vai entregar o projeto no prazo, ou que você acha que o projeto vai ser entregue no prazo, é a mesma coisa. Não entra nessa, cara. Se você quer ter uma estratégia de aplicação, você vai ter que corrigir isso na origem, tá? É dolorido, mas resolve. É mais barato você resolver do que você ficar no ciclo de retrabalho. Isso é simples, né? Não é estudo. Nós temos estudos próprios lá na 2PC, nós estudamos isso. Mas tem empresas no mercado que também estudam. Mas eu não preciso nada disso. Você sabe disso. Se você trabalha no projeto de software, você sabe o custo do retrabalho. Quanto custa você manter uma aplicação, né? Quanto custa você fazer um software mal feito? O que acontece? Fala pra mim, né? Não cita um dia não, mas conta uma história engraçada no comentário pra gente discutir depois sobre esse assunto, né? Então, isso faz parte. E as pessoas às vezes não se questionam, será que a gente tem que sofrer assim a vida toda, né? E aí, você vai evoluindo, né? Não tenta fazer tudo de uma vez. Quando a gente fala agora de arquitetura, a gente tem que olhar para a estratégia, tem que olhar para a decomposição da inteligência do negócio com um propósito, né? Simplificar a manutenção, simplificar os testes, garantir com que outra pessoa consiga dar continuidade. Teste unitário,
aumenta a sua produtividade. Anota isso. Eu vou deixar esse desafio com você aqui. Teste unitário aumenta a sua produtividade. Eu estou gravando porque se você não concordar ou tiver alguém que não concorda, manda falar comigo. Manda falar com ramondurães@2pc.com.br que eu vou provar para vocês que teste unitário aumenta a produtividade. Porque o que afeta a sua produtividade no desenvolvimento do software é fazer a aplicação Frankenstein, tá? Então, o conceito de produtividade ele está enganado. E a gente consegue mostrar isso facilmente, porque quem tira a tua produtividade não é fazer bem feito, é o retrabalho, cara. E sabe por que ninguém reclama? Porque ninguém tem coragem de calcular todo o retrabalho, todo o prejuízo que a gente tem em projetos de software, né? Então isso faz parte do ciclo de desenvolvimento de aplicação e que as pessoas não questionam. E aí toda vez que você vai falar de um processo de modernização, ah não, isso é complicado, isso não sei o quê. Veja que tem sempre argumento contra, parece que é confortável manter o problema, né? Eu às vezes me questiono, será que precisa resolver? Mas aquela luz, quando você vê o cliente feliz do outro lado, falando para você, cara, eu demorava um mês para fazer a manutenção e ficava preocupado, hoje eu faço e publico em segundos. E cara, eu valido tudo, o cliente falando para você, outro cliente fala para você, olha, os testes para a gente, eles agora têm que entrar para a nossa contabilidade como ativo do negócio. Porque é fantástico, eu consigo pedir para outra pessoa dar continuidade. E o grande princípio, assim, resumindo para você, quebrar esses argumentos de objeção que são fakes, né? São baseados em zona de conforto e não em análise. As pessoas gastam muito tempo testando, entre aspas, o próprio desenvolvimento. Né? Então você desenvolve um código, fica ali depurando, vai na ferramenta de desenvolvimento, fica naquele ciclo, pá. Nem estou contando o retrabalho. Só isso já gasta muito. Então, quando você constrói uma automação de teste, o que acontece? Você desenvolve o teste, roda o seu negócio, já está validando. Então, você diminui o tempo de debug. Para ter o teste, você precisa construir uma arquitetura. Você precisa implementar padrões de projeto. Já te obriga a ter um código-fonte limpo. Olha como as coisas são ligadas. Se o seu código-fonte está bom, o teu tempo de retrabalho vai diminuir. A automação vai garantir que você valide o negócio. Então as coisas são ligadas e elas somam, né, para te gerar valor. Então eu afirmo com tranquilidade que você implementar o desenvolvimento orientado a teste, ele vai quebrar todos os paradigmas que você tem de desenvolvimento de software. Baseado em todas as nossas experiências ao longo dos últimos anos, né, na área de desenvolvimento de software, todo início tem a resistência. Ao final de 3 meses de projeto, a equipe não quer de forma alguma trabalhar de outro modelo, porque as pessoas começam a perceber o valor desse tipo de implementação, né? A tranquilidade. É interessante, as pessoas passam a vida buscando dinheiro, né? E esquecem que não basta ter dinheiro para a felicidade, né? Tem que ter uma aplicação funcionando, tem que ter paz. E automação, inteligência, estratégia de desenvolvimento vai te trazer paz, né? Vai te permitir você tirar férias, vai te permitir você ter um dia de trabalho feliz e produtivo. Quantos de vocês aqui nesse momento já viveu ciclos de trabalhar o dia todo e chegar no final do dia e falar assim, cara, o que foi que eu fiz? Aquela sensação triste de você dar o maior empenho da sua vida, não parar um minuto nem para tomar um café, e chegar à conclusão que praticamente você não fez nada, porque você passou o dia rebocando o problema, né? Chutando o problema para um lado ou para o outro, escolhendo os problemas mais críticos e deixando outros para resolver amanhã no outro dia. E desses que você mudou, você sabe que amanhã você vai ter mais 50 novas, né? E se tiver mais 50 pessoas no projeto, mais 50% de improdutividade também em função dos próprios problemas que vão gerar. Chega ao cúmulo da gente chegar numa métrica dessa. Quanto mais pessoas entram no projeto, mais problemas você vai ter, né? Parece surreal. Numa conta seria, não, eu boto mais pessoas, aumento a minha produtividade. Não. No projeto Frankenstein, quanto mais pessoas você coloca, menor é a sua produtividade. Então, isso nos leva a questionar tudo isso, tá? E discutir realmente o próprio conceito de qualidade. Mas tudo isso gira em torno de uma mudança de estratégia.
olha para o código-fonte com carinho, tá? Trata ele, ó, do lado do coração, porque é ele que vai impulsionar o crescimento do projeto. Quanto mais simples, mais eficiente vai ser o seu projeto. Junto com isso, quando você já planejou isso, a sua estratégia de aplicação, aí você entra olhando critérios também de performance, né? Cara, performance é uma coisa muito engraçada, né? A gente tem uma ferramenta de análise de performance. E aí roda a ferramenta de análise de performance, cara, é surreal. Você encontra aquela linha da sua aplicação que está consumindo maior memória, que está tendo um maior número de dependências, aquele ponto-chave que você precisa doar. Eu vejo as pessoas analisando horas e horas uma aplicação para tentar encontrar um problema de performance no chute, né? Instrumenta a sua aplicação, vai direto no ponto. Então você vai encontrar aquele método que está com problema, sei lá, é o consumo, tem um loop lá que está implementado, a implementação de uma classe que está errada, tem muita coisa errada nos projetos. E não é culpa da plataforma, tá? É isso que vocês precisam entender. Às vezes por preguiça alguém foi lá, olha que coisa triste, eu já vi instanciar a mesma classe mais de uma vez, no mesmo método, para nada. Simplesmente você vai lá, comenta, roda a aplicação e nada muda, né? Então assim, chega nesse nível, no nível do ridículo, né? Então faz um código simples e aí em cima dele você analisa a performance, vai modificando e vai analisando a performance. A gente tem uma série de práticas de performance, não dá pra gente falar agora num live todo, talvez eu faça até um outro live mais na frente sobre isso, tá? Chamar alguém da minha equipe para falar no nível mais profundo para vocês. É tanta coisa, senão a gente vai passar o dia, um mês aqui conversando nessa conversa, porque assim, o assunto software é muito rico, né? Não é simplesmente pegar um editor e escrever alguma coisa, né? Dos últimos anos para cá, mudou tudo, né? E eu me adaptei, porque assim, é uma paixão, é o que eu faço. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar com software, né? E eu digo muito para todo mundo, todo cliente que eu visito, a gente encontra milhares de oportunidades. E eu fico muito feliz, porque tem muito o que fazer, né? Tem sempre muito o que melhorar. Às vezes vai no cliente, comenta uma linha, pá, a aplicação aumenta em 1000 a performance, né? É incrível, porque assim, aí você vai se questionar, você fala assim, poxa, não teve a mínima preocupação, acho que ninguém olhou, parece até que foi feito por um robô o código, né? Então assim, faltou também o carinho. O seu lado pessoal é muito importante no projeto, né? A sua preocupação com esses pontos que eu já coloquei aqui nessa conversa anterior são fundamentais. E aí evoluindo, então você vai conectar uma plataforma, a gente trabalha com o VSTS, que é a plataforma de DevOps para gestão do código. Então a gente promove essa inteligência também para gestão do código, valida a arquitetura. Gente, assim, não deveria ser necessário, mas nós conseguimos desenhar um projeto de arquitetura, determinar quais são as dependências que a sua aplicação tem que consumir e validar isso. Eu digo assim, não deveria ser necessário, porque isso deveria ser implícito no sangue, né? Esse trabalho tem que ser constante com a equipe. O trabalho de evangelização, né? As empresas não fazem isso. Contrata um cara, joga ele no fogo e um abraço. Esquece, né, que esse ciclo de evangelização tem que ser constante para criar a motivação e o desejo de melhoria contínua na equipe, né? E aí o que acontece? Você faz um desenho de arquitetura, coloca até na parede, não estou nem questionando. Isso também é um questionamento grande, tá? Essa questão de arquitetura, quebrar paradigmas. Todo mundo acha que Bolovo, a arquitetura 3 camadas, é uma arquitetura de aplicação, né? Mas essa é uma outra discussão para uma outra thread. Mas o cara joga lá na parede. E aí depois acha que aquilo vai virar realidade, não vira. Porque na hora do projeto todo mundo atropela, né? E aí consome, sei lá, direto do banco. Cara, quebra toda a ideia. O conceito é tão simples, ó. Um barramento de serviço. Olha como é simples. Dentro do barramento de serviço você vai decompor toda a sua inteligência. Com essa inteligência você vai criar seu barramento de automação de teste. Se você tem automação de teste, você vai ter a cobertura, você vai saber onde você realmente está testando. Você vai validar os pontos da sua arquitetura no processo de integração contínua. Tudo isso simples. No mesmo processo de integração contínua, eu posso rodar o Codemetrics para analisar
quanto complexo você está desenvolvendo esse software. Isso é informação rica para a gente. Eu analiso o code clone para ver se está duplicando código, isso tem que acabar, né? Eu analiso a dependência, então a gente tem uma ferramenta chamada Sonar, que você pluga na integração contínua e aí você vai analisar o débito técnico. Então o débito técnico tem que zerar, tá, no projeto, para diminuir o teu custo de operação do seu software, né? Então se o teu débito técnico está subindo a cada sprint, meu amigo, você está produzindo um Frankenstein, você não está produzindo um software, você está produzindo algo que vai te morder. Então quando você tem um barramento de serviço, é tão simples, né? E aí você vai estar trabalhando com o conceito de microserviço, você vai pegar a porção aqui desse item, dessa aplicação que precisa ser escalado e vai promover como microservice. E aí você pode escalar isso dentro do container e, enfim, uma vida, né? Eu tenho outras publicações sobre o container, dá uma lida depois. E aí você vai promover a escalabilidade, que eu chamo de escalabilidade de 360 graus, daquele microserviço. Mas para tudo isso acontecer, você precisa montar o quebra-cabeça desde o início, tá? Então essa é a anatomia do código da sua aplicação, beleza? Lembra de estar gostando desse bate-papo, curtir, quer falar sobre o tema, me manda um e-mail, ramondurães@2pc.com.br, inclusive com sugestões para eu falar sobre outros assuntos também. Passa tanta coisa no nosso dia a dia que acaba assim, é muita informação, né? E aí eu dou prioridade que o pessoal está mais pedindo para conversar. A gente tem outras camadas, né? Não dá somente para dar para aplicação. Então a gente tem que oferecer também a gestão do nosso front-end, né? Porque o desenvolvedor, às vezes, ele olha só para o back-end, né? Eu tenho que implementar o meu back-end, meu barramento de serviço. Nunca tem, tá? Mas eu tenho que ter o meu barramento de serviço, tenho que ter as minhas APIs. Né? É chique, né? Antigamente era chique falar framework, agora é chique falar que você faz API, né? Você é um API Developer Full Stack Advanced, né? Chique para mim é entregar projeto com qualidade, né? É atingir a métrica de sucesso do cliente, construindo um software que funciona. Tem que ser simples, isso é chique. É você falar assim, olha fulano 2, olha esse método aqui e faz essa implementação. E ele vai fazer a implementação e você vai rodar uma automação de teste que vai garantir se aquilo impactou ou não. Se você está lá no Visual Studio, você vai clicar naquele método e vai subir uma abinha com o CodeLens, com todos os processos de teste, onde você vai dar um clique e vai validar. Você já vai saber em tempo de desenvolvimento. Pergunta aí, faz uma auto-pergunta, quanto isso reduz de retrabalho? Quanto isso reduz no teu ciclo de teste? Né? Quanto isso reduz no teu risco? Quanto isso economiza do teu tempo, da hora do projeto, né? Então, se alguém for falar para você que qualidade é custo, cara, joga uma xícara de café quente nele, tá? Porque ele está falando besteira. Então a gente tem que repensar, tem que reconstruir o mindset do desenvolvimento de software. Só assim vocês vão conseguir fazer a transição de projetos analógicos para projetos digitais. É uma transição, tá? E isso é uma cultura que tem que mudar. Não é instantânea, mas é um processo que muda. Porque os sponsors, quem está botando dinheiro no projeto, meu amigo, ele pode ser tudo, mas ele não é doido. Chama ele para rasgar uma nota de 100 pratas, ele não vai rasgar. Então, às vezes você não consegue conversar com o patrocinador do projeto, porque você está falando de bit byte, cara. Fala em grana. Quando a gente olha débito técnico, e é legal, a gente bota uma estimativa do custo do projeto versus o custo do débito técnico. O cara tem uma ideia de grana, de quanto ele está derramando. E aí se você falar, meu, estou rasgando X de reais aqui no projeto, cara, ninguém quer rasgar dinheiro, vá por mim, né? Ninguém quer rasgar dinheiro. Às vezes o cara rasga porque acha que tem que ser assim, né? Mas ninguém quer rasgar dinheiro. E aí falando dos scripts, a gente tem que se preocupar também com os scripts, né? É uma longa discussão, eu vou abrir uma outra conversa sobre isso, né? Tá na moda falar de SPA, é chique, né? Eu não conheço uma aplicação SPA que funciona, né? Ah, o Google sabe fazer, legal, o Google sabe fazer. Mas você sabe fazer? Né? Porque a maioria que eu vejo trava o browser. É tão pesada que trava tudo, cara. Isso não é SPA, desculpa, né? Faz em Webforms que é melhor. Então a gente tem que se preocupar também com os scripts, porque eles tornam o processo todo lento, desnecessário. Tem muita gente complicando coisas que são simples, né?
está praticamente criando um novo Silverlight em JavaScript. E isso vai matar o seu projeto, vai aumentar o custo de manutenção. Para você fazer implementação em JavaScript, tem que fazer da forma certa, tá? Eu não estou dizendo para você não fazer em JavaScript. Estou dizendo para você usar a abordagem certa, porque entupir a sua aplicação também de script, faça uma análise da métrica, da performance da sua aplicação no front-end. Quando a gente faz uma análise de aplicação, a gente analisa todo o back-end, tem que analisar a entrega dele, do front-end, e a execução do front-end. Então, a anatomia do nosso projeto ela é maior, né? Eu tenho que medir em produção, eu tenho que medir lá no seu cliente como está o processamento desses scripts que você colocou. Tanto a chegada dele lá, que isso é um fator crítico, anota aí, crítico, o tempo de entrega do JavaScript, como você está colocando ele na página, parece ridículo, né? Mas cada CSS que você bota pode afetar a performance, né? E o cliente, mesmo tendo um cloud enorme por trás, a entrega dele vai ser lenta. Então, o conceito de aplicação ele é muito maior do que a gente imagina. E a codificação ela tem que ir além, a análise da aplicação, a estratégia tem que ir além. Então, tudo isso afeta a entrega, né? E outro fator também, de novo, eu sempre falo sobre isso, é banco de dados. Desapega a DB aqui. Já falei bastante sobre banco de dados, mas isso interfere também para a gente. Então, olha para um ORM, desapega do banco de dados, deixa o ORM cuidar do banco de dados para você. Não gasta tempo com banco de dados, né? Porque no conceito de serviço a gente não se preocupa com o banco de dados. Então, é um mindset também que as pessoas ainda não conseguiram transacionar. Então, tem que subir a inteligência do banco de dados para a aplicação. Porque essa inteligência vai virar microserviço, cara, e vai escalar. Entendeu? Tá entendendo? Como tem um amigo meu, eu preciso desenhar, né? Banco de dados é um dos gargalos. E aí você faz código bom com banco de dados ruim, com inteligência no banco de dados, você não está fazendo código, tá? Você está complicando a vida de todo mundo. Então, você tem que tirar toda a inteligência do banco e subir, decompondo no seu barramento de serviço. E aí você teve uma demanda específica daquela inteligência, você vai escalar um microserviço para isso. Olha como tudo é simples, né? Mas para as coisas, para funcionar, o ecossistema precisa ser montado, tá? E você não precisa montar também tudo de uma vez, você vai montando aos poucos e faz essa rápida transição também. Código-fonte é vida, tá? Então você precisa entender isso, porque o código-fonte ele vai estar sempre sendo modificado. É um princípio básico, esperar a mudança. Desapega, cara, esse negócio de escrever uma especificação e achar que ela vai refletir o código-fonte, é igual falar que você acredita em Papai Noel, tá ligado? Então a gente tem que mudar nosso mindset. Ou você para analisar o software como software, ou você vai analisar para um prédio, um exemplo como esse daqui. Cara, esse prédio aqui nasceu para ser assim, ele foi construído, vai virar assim. O software, meu amigo, desapega. Software não tem ideia fixa, tá? É uma visão e essa visão vai se adaptar ao longo do caminho. E quanto mais simples quanto mais decomposto é a inteligência do seu negócio, melhor vai ser o seu código-fonte e mais você vai sobreviver às mudanças, porque você vai ter automação para isso, você vai ter simplicidade para mudar. Olha como as coisas são simples. E a documentação, registra aí, a documentação do seu software, tá? O projeto de arquitetura, porque ele vai te simplificar a manutenção. E os testes, toda a bateria de testes que você constrói, isso é a documentação viva do seu projeto. Quando você encosta num método, você vai ter todos os testes vinculados. Então isso é a documentação. Você perguntou ali, qual é a documentação do negócio? São os testes, gente. Então isso é a estratégia de desenvolvimento de aplicação, tá? Então isso faz parte de um cenário de transição que todos nós precisamos coordenar para mudar. Nós estamos estudando isso há muitos anos, eu pessoalmente estudo isso há muitos anos. Para estar conversando isso com você aqui, eu fiz muita besteira também, né? Senão você não vai entender. Eu brinco com os caras novos que chegam para conversar, e pessoas da minha equipe, eu tenho pessoas excelentes trabalhando comigo, mas às vezes eu falo para o cara, eu já fiz essa besteira aí, não faz, né? E às vezes o cara até não entende. Mas como é que eu fiz, cara? Em vez de ficar fazendo isso a vida toda, eu entendi rapidamente que aquilo ali não era o futuro, né? E comecei a estudar o porquê aquilo estava acontecendo.
até que eu encontrei a origem. E aí eu comecei a trabalhar na origem. E aí nós montamos uma estratégia para resolver isso. E com isso a gente consegue economizar milhões de reais nos projetos do cliente. Não tem muita mágica não. O que acontece é que, por exemplo, estamos falando aqui anualmente, em cada ano uma nova versão de uma plataforma de desenvolvimento. Cara, riquíssima, com tanto recurso que eu me assusto, né? Hoje eu tenho pessoas no meu negócio específicas em pontos específicos da plataforma .NET para você entender o nível de possibilidades que a gente tem, né? E essas pessoas estudam, validam a melhor experiência e a gente empacota isso para entregar para os nossos clientes. Então tudo isso só para você entender assim, que a tecnologia está evoluindo, mas o grande paradigma é tentar usar a nova tecnologia com as práticas antigas. Aí você não tem resultado, não funciona realmente, você tem problemas de qualidade, tem problemas de performance, tem tudo de problema, né? E aí você constrói um software ruim, e uma vez construído ruim, ele cria uma operação sustentável. O software tem uma característica assim, bem específica. Quando ele nasce problemático, ele vai terminar problemático. Não tem solução. Ponto. Não estou aqui para agradar, estou aqui para te dar uma visão real do cenário. E essa transformação ela tem que acontecer, tá? Eu vou te falar uma coisa simples para a gente resumir. Até hoje, no ano de hoje, né, as pessoas nos procuram achando que modernização é criar um gerador de tela. Eu me assusto, mas eu até entendo que essa pessoa estava trancada dentro de um mundinho, sei lá, sem internet, e a informação não chegou, né? E, cara, se você quer o número, 5% da aplicação é a tela. Não chega nem a isso. 90% está no barramento de negócio. Então, se as pessoas acham que ter produtividade é investir 5%, vão se quebrar nos 90% da aplicação, porque não faz o negócio bem feito. E aí o que acontece? Faz uma aplicação que não funciona. Então, não é gerador de tela que vai resolver o teu problema de produtividade. É você criar uma estratégia de arquitetura, é você trabalhar com padrões, é você fazer código-fonte simples, né? Isso vai te dar produtividade, porque qualquer tela, e ainda tem esse problema, né? Porque o cara quando fala de tela, ele está achando que é para gerar uma tela lá para o desktop dele, né? Não, meu amigo, a gente está falando no mundo de serviço, não mais nem de produto. No mundo de serviço você não sabe nem qual é o dispositivo que vai consumir o seu serviço, né? É outro paradigma ainda que as pessoas não venceram. Precisamos vencer o entendimento do conceito de serviço. Sua aplicação vai rodar 24/7, 365 dias por ano. Já parou para pensar nisso? Imagina agora um Facebook com uma plaquinha. Mano, tô atualizando, volta daqui um dia. Vai ter um monte de gente aí pulando na frente dos carros porque tá desconectado, né? E você acha que o Facebook não está sendo atualizado? Então a gente tem que entender as coisas diferentes, né? Você tem que criar um modelo de estratégia que te garanta isso. Você tem que ter qualidade suficiente para garantir promover a sua versão, inclusive direto do desenvolvimento para a produção. É essa a visão, o norte que precisa ser construído na cabeça de todo mundo, tá? É um processo de transição, ele é dolorido, porque toda vez que você sai de uma zona de conforto, você sente dor, mas é como se fosse uma academia, né? Não sei se algum de vocês aí, sei lá, faz ginástica, corre, faz musculação, qualquer coisa, conta aí pra gente. O início é difícil, né? Quebra o corpo todo, né? Mudar também um paradigma que você trabalha há muitos anos é difícil também. Vai doer, vai aquecer os neurônios, né? Mas depois, cara, isso entra no automático. E você vai ver que você não vai querer regredir. É engraçado, eu converso com profissionais que passaram pelo nosso processo e eles mudam de empresa, tal, recebem outra oferta. E aí ele fala pra mim, olha Ramon, entrei naquele processo lá, daquela outra empresa e não quero trabalhar lá. Eu me recuso. Eu prefiro voltar para buscar uma outra oportunidade, porque não entra mais na minha cabeça fazer o que eu fazia lá há 10 anos atrás, né? Eu quero felicidade, né? Esse para mim é o resumo que nós temos em projetos de software, isso é possível. A gente tem que parar de achar que projetos de software é sempre orientado a caos.
beleza? Lembra de participar com a gente aí sempre nos comentários, manda para mim, manda no e-mail ramonduranhas@2pc.com.br. Participa, convida outras pessoas. Gostou do bate-papo? Galera, manda um like aí, é grátis, né? Manda um alô aí pra gente. Vamos continuar a conversa nos comentários. Assina o canal para você ser sempre atualizado. Eu estou sempre publicando vídeos legais sobre o assunto, tá? Se você quer evoluir esse tipo de discussão, então participa aí nesse canal. E se você trabalha em alguma empresa que está num processo, precisando de uma transformação digital, nós temos uma metodologia para isso que nós chamamos de Dev Prime, tá? Então a metodologia Dev Prime, a gente leva para o cliente toda essa experiência de modernização de aplicação, tá? Nós trabalhamos com projetos em empresas de todas as áreas, tá? Clientes desde a área do mercado online, clientes do mercado de seguros, até indústrias, né, que precisavam de fazer um processo de transformação. Porque software, toda empresa é uma empresa de software. Eu vou acabar repetindo mais uma vez que eu falei isso no início, né? Eu repito isso para todos os clientes. Acabou aquela história que o software era o centro de custos, o software é o centro de resultado. E todos os profissionais que se conectarem nessa nova estratégia vão conseguir promover, né, os negócios que trabalham. E isso, cara, é fantástico. Você vai ser reconhecido por promover o negócio e não por ser um centro de custo, lá tá só desperdiçando dinheiro da empresa, tá? Esse é o principal princípio, gerar valor. Então a gente tem que trabalhar com esse ciclo de modernização. E para as empresas que precisam acelerar, então nós desenvolvemos a nossa metodologia, que é uma metodologia onde o cliente implanta e tem suporte completo, desde projeto de arquitetura, capacitação, suporte na estratégia, implementação de todos os processos de engenharia, auditoria no projeto, durante todo o ciclo do projeto para garantir a continuidade e a transição. Essa transição do analógico para o digital é uma transição dolorida, mas é uma transição que é aquela transição fundamental. A empresa que não fizer, ela vai sumir do mercado. É simples assim, porque vai deixar de se tornar competitiva, né? Software ruim afunda o negócio. Então, isso vale para a empresa de um desenvolvedor, para a empresa de 1.000, de 5.000. Eu visito projetos eu tenho amostragens que vocês não imaginam, de todos os tamanhos. Projetos que eu chego lá tem 150 desenvolvedores, que para o Brasil é um projeto relativamente grande, né? Para uma empresa, né, que presta um serviço, não é empresa de software, tem 150 desenvolvedores. Ela não vende software para o mercado, né? Tem 150 desenvolvedores e você pergunta, cara, o que é que está acontecendo aqui? Está um caos. Por que está um caos, né? E aí a única coisa que vem em mente na cabeça das pessoas é trazer mais gente, legal, né? Mas quanto mais pessoas entram, maior é o nível do caos. Então, esse ciclo ele tem que ser interrompido. Aonde? Na causa raiz. Você só vai ter qualidade se você atuar na causa raiz. Então, obrigado, pessoal, por todo mundo acompanhando aqui. Pô, estou muito feliz. Lembra de me mandar sugestões, convidar outras pessoas. Compartilha agora aí, tá? Compartilha aí esse bate-papo que você está tendo. É bem legal essa interação toda. E vamos evoluir, né? Tamo junto, manda aí a hashtag agora pra gente fechar aqui, tamo junto, vamos construir esse processo de transição do software analógico para o software digital. E me manda um e-mail se quiser conversar sobre isso na sua empresa. A nossa metodologia chama-se Dev Prime e esse processo vai ajudar a transformação das empresas. Forte abraço e até a próxima.